Mulheres amadas do Pai, mulheres guerreiras, mulheres vitoriosas em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no nosso devocional, continuando com o nosso estudo Mulheres de Fé da Bíblia. Hoje nós vamos estar conhecendo mulheres que tiveram seus filhos mortos aí, foram ressuscitados através da sua fé. Mas antes de conhecer uma dessas mulheres, eu quero já pedir a você que vai compartilhando, seja um canal de bênção na vida de alguém agora, em nome de Jesus. E para você que chega agora e não me conhece, eu sou a missionária Márcia, seja muito bem-vinda aqui no meu canal Mulheres Amadas do Pai. E se você gostar do conteúdo, não deixa de estar se inscrevendo, ativando aí a campainha da notificação, que é muito importante, compartilhando, deixando seu like e seu comentário. Sim, eu quero pedir a vocês que deixem o comentário. Eu quero estar sabendo, eu quero saber se vocês estão gostando deste estudo, se este estudo está sendo uma bênção na sua vida, porque na minha vida tem sido bênção. Cada vez que eu estudo sobre essas mulheres, eu fico assim maravilhada e me edifica a minha fé. Eu quero saber se tem edificado a sua fé, se você está gostando deste estudo. E também eu quero estar pedindo a vocês que deixem o seu like, porque é muito importante você deixar este like, porque o YouTube vai ver que este vídeo ele tem uma relevância. Sim? Então faça isso por mim. Glória a Deus, aleluia. E eu quero dizer a você também que não saiam. Sim, fica até no finalzinho. Eu prometo que não vai ser muito longo este vídeo, sim? Então fica até no finalzinho comigo, porque eu quero orar por você, orar pela tua casa, orar pela tua família, sim? Combinado? Estamos juntos? Está com a Bíblia? Está com o caderno de anotação? Vamos então ver esta mulher que recebeu este milagre maravilhoso de ter o seu filho de volta. Se encontra em 1 Reis, capítulo 17, versículo 21 até o 24. 1 Reis, capítulo 17, versículo 21 e 24. Nos diz assim: então se mediu sobre o menino 3 vezes. E clamou o Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe. E disse Elias: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço, agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Oh, aleluia! Mas antes de começarmos a ver, esta história, nós vamos saber primeiro por quê, Como foi que Elias chegou até esta cidade Serepta, uma cidade fenícia situada entre Sidom e Tiro. Quando nós lemos aqui em 1 Reis, capítulo 16, versículo 29, nós vamos conhecer aqui o rei Acabe. Esse rei Acabe, ele fez tudo que era mal aos olhos de Deus. Tudo que vocês pensarem, ele fez mal aos olhos de Deus. Acabe foi, amadas do Pai, um dos piores reis, sim, que pôde haver ali em Israel, mais do que todos os que foram antes dele. Então, como não bastasse o que o rei Acabe tinha feito, ele se casa com Jezabel. Jezabel era filha de Etibal, rei dos Sidônios, sim, e serviu a Baal e se encurvou diante dele. Então, mediante de tudo isto, no capítulo 17, que já vamos agora no capítulo 17, no versículo 1, Elias disse a Acabe: vive, ó Deus, Deus de Israel, perante a face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então, Elias
O profeta Elias chegou diante dele e disse tudo isto. E quando ele falou tudo isto, ele se retirou. E Deus falou com Elias, que era para ele sair daquele lugar, que ele fosse se esconder, não, que ele fosse se esconder junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e que lá ele beberia do ribeiro e que os corvos, né, ele já tinha ordenado para sustentá-lo. Aleluia! Essa foi a ordem de Deus, do Senhor, para Elias. E assim Elias fez. Depois que Elias passou o recado, não, que foi um recado duro, né? Um recado duro, e houve, né? E houve realmente o que ele já tinha falado com Acabe. Se cumpriu. Não houve chuva, não choveu. Então, quando ele estava onde Deus mandou, né, que ele fosse esconder, o que passou? Se secou. Secou então o ribeiro, porque não estava havendo chuva, na terra se secou. Aí Deus disse, né, a ele, para que ele levantasse, né, que Elias levantasse e se levantasse, para que Elias se levantasse e que Elias fosse até Sarepta, que aí é o versículo 8 do capítulo 17, né? Deus já havia ali então preparado tudo para Elias. Havia preparado o lugar, a casa e a pessoa que ia sustentá-lo. Então a viúva de Sarepta. Então, quando ele já, então já sabe, vimos aí o que aconteceu no encontro, né? No encontro de Elias com esta viúva. Eles começaram a dialogar. Então, ele pergunta, né, o que ela tem, né? E fala, podemos ler aqui rapidamente, que aí que ele fala, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher, a viúva, não, a que Deus já tinha falado para Elias. A viúva apanhando, ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ela a chamou e lhe disse, traz-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive ao Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Então nós vimos aí este relato, ela foi e ela fez, ela obedeceu. E houve aí milagre na vida desta viúva. Passando alguns dias, o filho dela adoece. Então, nessa enfermidade, o filho dela acabou indo a óbito, morreu. Então, nós podemos ver que quando se agravou muito, então ele acabou morrendo. Então, no versículo 18, ela fala, então ela disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus? Depois que ela viu que o seu filho aí faleceu, ela falou desta maneira aí com Elias, porque o coração dela estava doído, né? Como a reação de qualquer pessoa que perde um ente querido é assim, né? Ela fica em desespero, né? Ela responde até mal e muitas vezes sem perceber que respondeu mal ali. E ela disse, né, que tenho eu contigo, homem de Deus. Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Então, quer dizer, ela já começou a pensar no passado, que o que ela estava passando, o que houve, né, que foi a perda do seu filho, ela já estava pensando no que ela já tinha feito no passado, que ela fez alguma coisa, talvez ela cultuou, fez um culto a Baal, não, se encurvou à idolatria, então ela já começou a pensar no passado, talvez aí na sua juventude, algo que ela fez, não? E ela já estava se culpando, né? Ela já estava se culpando. Então, o que aconteceu? Que Elias disse para ela, dai-me o teu filho.
ela foi e deu o seu filho, aonde Elias pegou, levou até o quarto, orou ao Senhor. E na oração, o Senhor reviveu o seu filho. E quando reviveu, Elias foi, pegou com seu filho no braço, devolveu a ela o seu filho. E quando ele devolveu, ela disse: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aleluia. Amadas do Pai, uma coisa que nós podemos aprender aqui com esta mulher é confiança. Esta mulher, ela confiou e ela obedeceu. A confiança é fundamental. É por isso que eu quero lhe dizer que confia. Confia no profeta que o Senhor usa. Eu sei que no dia que nós estamos vivendo, há uma dificuldade de confiar nos profetas, que são poucos os que falam a verdade, são poucos que entregam realmente o que Deus falou. Mas lá em Mateus, capítulo 7, versículo 16, nos fala sobre isso. Vamos ler rapidamente. Mateus capítulo 7, versículo 16, nos fala assim: por seus frutos os conhecereis. Pelos frutos você vai conhecer o verdadeiro profeta, você vai conhecer o verdadeiro homem de Deus e a verdadeira mulher de Deus. É pelos frutos que você vai conhecer. Então nós vimos aqui, esta mulher, ela confiou. Esta mulher, ela fez assim que ela viu, que ela começou a dialogar, conversar com Elias. Elias deu ela uma ordem e ela não questionou esta ordem. Ela foi e ela fez, ela obedeceu. Quando teu filho morreu, ela fez a mesma coisa. Não, mesmo falando, mesmo respondendo ele desta maneira, né? O que tem eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres a memória da minha iniquidade? Mesmo ela fazendo isto, ela entregou a ele quando ele disse: dá-me o teu filho. E ele a deu. Então ela não questionou, ela deu. Então o que nós devemos fazer é obedecer. Obedecer à voz de Deus. Se Deus tem usado profeta para te dizer que ele vai fazer milagres, que ele vai salvar, que ele vai libertar, confia que Deus vai cumprir. Sim, não duvida. Sejamos obedientes. Porque esta mulher, ela foi obediente. E nas duas vezes que ela foi obediente, ela teve a vitória. Ela não foi decepcionada. A obediência é maravilhosa. Quando nós obedecemos, nós não somos decepcionadas, amadas. Nós não somos decepcionadas. Jamais. A obediência é fundamental. Então, sejamos obedientes e cremos. Confia. Confia, através dessas duas ações desta mulher. Ela confiou e ela obedeceu. Ela teve vitória nas duas lutas que ela enfrentou. E uma coisa que nós aprendemos também é que ela teve uma luta, teve uma vitória. E depois ela teve outra luta e depois ela teve uma grande vitória. E assim passa na nossa vida também. O que nós devemos fazer é continuar em nome de Jesus. Amém? Coloca a mão no teu coração. Quero orar por você. Pai, mais uma vez nos colocamos diante da tua presença. Estamos aqui para te agradecer por essa oportunidade de conhecer, ó Pai, esta mulher que não questionou ao Senhor, esta mulher que confiou no Senhor, esta mulher, ó Pai, que mesmo não conhecendo Elias, Senhor Jesus, ela obedeceu, ela fez o que ele pediu, o que ele falou com ela. Senhor, que nós venhamos também ser obediente à tua voz, obedecer, confiar no Senhor. Quando nós viermos diante da tua presença, nós viemos, ó Pai, confiando que as nossas orações já foram respondidas, Senhor. Jesus, renova as forças agora destas mulheres. Visita cada uma, Senhor, neste momento. Rompe as barreiras. Senhor Jesus, soluciona os seus problemas. Tu conheces a necessidade de cada um. Cumpre, Pai, as tuas promessas. É que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe vocês. Até amanhã nós estaremos conhecendo aí a segunda mulher que teve a vitória também na sua vida. Bye, bye.